É muito comum se ouvir dizer que no Brasil os presos vivem no bem bom à custa dos impostos que todos pagam. Provavelmente quem diz isso nunca visitou uma penitenciária. Não imagina que na grande maioria delas falta tudo, que a comida é de virar o estômago, que as péssimas condições de higiene e saúde e a hiperlotação das celas não recuperam ninguém. Ao contrário, talvez não saiba que muitas das pessoas encarceradas só sobrevivem porque tem alguém, algum familiar, ajudando aqui do lado de fora dos muros da prisão. Um vai e vem de malas e sacolas toma conta da calçada, numa das saídas do terminal Barra Funda, em São Paulo. Daqui, todo final de semana, partem os fretados, que levam familiares de presos aos estabelecimentos penitenciários do interior do estado. Não mostramos a identidade das pessoas para preservá-las. A maioria absoluta é de mulheres, esposas, namoradas, mães de encarcerados que não economizam nas compras. E, ao contrário do poder público, elas revelam o quanto e em que gastam para compor o jumbo, uma espécie de cesta básica fornecida aos presos pelas famílias. Eu gasto mais ou menos, num bate-volta eu gasto uns 500 e pouco. E quando eu vou 2 vezes eu gasto quase 1.000. Com tudo. Com tudo incluído. Hospedagem, ônibus, táxi. Chega lá a gente tem que pegar táxi. As compras, mistura, refrigerante, tudo quase R$ 1.000. 600, R$ 700. O que você leva? Eu levo tudo, sabonete, coisas íntimas, pão, presunto, esses negócios para comer no café da manhã, essas coisas. E quantas vezes você leva? Toda semana eu levo. Se você não levar isso tudo, o que ele tem lá? Ele não tem praticamente nada, né? Porque eles não dão nada. A pastoral carcerária confirma que os presos dependem da ajuda dos familiares para sobreviver. A realidade ela é mais do que precária. Acho que se a gente pudesse fazer duas comparações históricas, duas metáforas que a gente costuma usar, é que a prisão ela é uma extensão do navio negreiro ou ela é similar a um campo de concentração. O trabalho da pastoral engloba todo o sistema carcerário brasileiro. Os padres têm acesso às unidades prisionais e são testemunhas das condições dentro dos estabelecimentos. Além da superlotação, não há assistência médica e a alimentação é precária. A comida ela tem, de fato, uma diversidade de problemas no Brasil todo, desde a comida chegar já estragada e azeda, né, comida ruim. Em alguns locais já tem registro jornalístico disso, da comida ser levada em saco plástico, né, em alguns lugares do país. Elas comem aquilo que a gente olharia e não comeria. Enquanto isso, do lado de fora da prisão, é quase consenso que os presos vivem confortavelmente às custas dos impostos pagos pelos cidadãos de bem. Elas não vê que nós gastamos, nunca foi numa cadeia e fala isso, né? Mas a realidade não é essa. A pergunta é, vamos continuar apostando em construção de penitenciária? Vamos continuar apostando em expansão do sistema carcerário, do sistema penal? Vamos continuar apostando em criminalização de condutas? Vamos continuar apostando em repressão do Estado? O resultado está aí. Se alguém fala que existe uma crise, a aposta nessas coisas todas é o que gera essa situação. Não existe crise. O sistema ele funciona para isso, para causar dor, para causar violência, para produzir tortura na população que é mais empobrecida, que é essa população que está no sistema carcerário. Pois é, nós vimos na reportagem o custo de um preso para as famílias. Os governos falam nos gastos excessivos com os mesmos presos. Algo não bate nessa história. Onde, afinal de contas, vai parar esse dinheiro destinado ao sistema carcerário, Paulo? O dinheiro ele vai para a repressão, né? Talvez o que a gente vê na unidade prisional são os equipamentos, os elementos de repressão estão sempre ali, né? Então, agentes prisionais absolutamente armados, tropas especiais de agentes prisionais que entram com extrema violência, às vezes em completo anonimato, com tocas ninjas dentro do presídio, policiais nos muros que não faltam. Então, para o aparato repressivo nunca faltou e nem vai faltar recursos, né? Sim. Falta recursos para a gente cumprir com o que a legislação determina, com o que a Constituição manda. Quer dizer, a gente conclui que esse esquema, da maneira como está hoje, esse sistema, da maneira como está, não recupera ninguém, né? Não recupera e, como o Marcelo mesmo disse, nem se propõe a recuperar, né? A ideia se nem propõe é a essa, infligir dor,
infligir sofrimento e a colocar medo em determinados setores da sociedade brasileira que sempre foram marginalizados, né, todo o nosso processo civilizatório, sempre tiveram a margem dos direitos e dos benefícios que a gente, enquanto sociedade, enquanto civilização, se propôs. Para especialistas, o programa do ministro Alexandre de Moraes e do governo Temer é mais um retrocesso. Aposta em práticas que não deram certo, como o fortalecimento do combate às drogas, a construção de novos presídios, o endurecimento da legislação penal e militarização das penitenciárias. É do que trata a pergunta da Márcia Pacheco Chaves pelas redes sociais. Ela diz assim: mais de 40% da população carcerária não teve julgamento e os presos incham os presídios. Por que o Poder Judiciário não faz uma força-tarefa para julgar os presos e amenizar o problema? Obviamente que o preso não é beneficiado com essa situação, seus familiares não são, nem a sociedade é. Esse encarceramento massivo de pessoas que a gente tem assistido desde a década de 90, ele não surtiu qualquer efeito em termos de redução da violência ou aumento da sensação de segurança das pessoas. Sim. E o que esse plano do governo federal propõe é pisar no acelerador num caminho que está equivocado e que causou toda essa crise aí. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a audiência de custódia. Melhoraria de alguma forma essa quantidade imensa de pessoas presas sem julgamento? Queria que você explicasse um pouquinho o que é a audiência de custódia. Olha, pode ser um elemento bastante importante. A audiência de custódia, para explicar de uma forma simples, ela significa apresentar aquela pessoa que foi presa em flagrante para o juiz, para que ele verifique se há uma legalidade ou não naquela prisão. Ele não vai decidir ali se a pessoa é inocente ou culpada. Sim. Ele vai decidir se a prisão ali ela é necessária para o bem do processo, para o bem da sociedade, e se aquele preso deve se manter preso ou deve ter alguma outra medida imposta ou deve ser colocado em liberdade. Sim. Né? Resumidamente explicando. Ela pode ser um instrumento importante para coibir esse excesso de prisões provisórias. Esse número que foi dito de 40%, na verdade é muito mais presos que não têm a sua sentença transitada em julgado, ou seja, tem muitos presos que estão aguardando ainda a confirmação ou a negativa da sua sentença em segunda instância. Ou seja, ele pode ser inocentado Ele depois pode de ser passar inocentado, anos na depois de cadeia. passar anos na cadeia, sofrer uns processos de violência, de degrado humano que ele nunca vai se recuperar, inclusive contrair doenças infecto-contagiosas que ele nunca vai poder se curar, e depois sair inocentado de lá. Então a gente tem um número de pessoas sem condenação transitado em julgado que é absurdo no Brasil. E esse dado que falam de 40%, 30% é só de presos que não têm condenação em primeira instância. Meu Deus, ou seja, essa coisa de o Brasil ser a terceira maior população carcerária do mundo, na verdade, não corresponde à quantidade de crimes, digamos assim. Quer dizer, você não sabe se aquilo tudo, se aquelas pessoas são todas culpadas ou não. Exato, e você vê todo esse linchamento social, falando que as pessoas lá dentro elas têm que sofrer, e na verdade quase metade da nossa população Talvez ela é não tecnicamente tenha culpa. inocente. É tecnicamente inocente. Até que a sua sentença condenatória seja confirmada ou transite em julgado, você é tecnicamente inocente. E as pessoas produzem todo esse linchamento social, os governos, com pessoas que são inocentes, até que se prove o contrário. Meu Deus, muita gente desconhece a real situação dos presídios brasileiros, mas algumas pessoas estão atentas e veem no trabalho uma possível solução para essa população marginalizada. Eu acho que deveriam ser melhores, em lugar, condições mais acessíveis, ter mais, como se dizer, condições, no caso, colocar a cabeça para trabalhar, eles colocarem isso para trabalhar, para poder, né, não ficar ocupando a cabeça com besteiras. É quase uma exceção essa maneira de pensar, né? Ele vê o preso como um ser humano, né? Isso é importante. E o trabalho, na verdade, ele é uma obrigação do preso e um direito dele ao mesmo tempo. Sim. Né? E praticamente todos os presos estão ali dentro, eles querem trabalhar, eles querem ocupar o dia deles, não querem ficar 22 horas por dia dentro de uma cela hiperlotada. Eles querem ter alguma forma de remuneração e o Estado é que não provê esse tipo de direito. Que, como eu disse, é um direito e é uma obrigação. Quer dizer, para o Estado, deixa assim mesmo? Deixa a pessoa no osso, dentro de uma cela. Enlouquecendo. Exato. Saindo de lá, um monstro. Exato. Se não sair de lá um monstro, é uma pessoa absolutamente deteriorada na sua dignidade, né? Que foi vilipendiada de uma série de formas e nada de bom pode sair disso, né? Não é possível, como sociedade, a gente entenda que algo de positivo vai sair desse quadro massivo de encarceramento em condições de total degradação. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, hoje são quase 642 mil pessoas presas no Brasil, a terceira maior população carcerária em todo o mundo.
Dessas, 244 mil ainda não receberam condenação da justiça. Esse aprisionamento em massa é decorrente, em sua maior parte, do tráfico de drogas. Veja outros números dessa situação catastrófica. No Rio de Janeiro, o número de aprisionamentos em decorrência da lei sobre drogas aumentou 465% em 5 anos. No caso do encarceramento feminino, 63% das mulheres estão presas por tráfico de drogas. Essa também é a segunda maior causa de apreensão de adolescentes. A maior parte das prisões se dá em rondas ostensivas da Polícia Militar e não como resultado de investigações que quebrariam a cadeia produtiva do narcotráfico. Números do Conselho Nacional de Justiça dão conta de que o sistema carcerário brasileiro já possui um déficit de mais de 250 mil vagas, praticamente o mesmo número de presos não condenados. O sistema penitenciário está todo errado no nosso país, Paulo, ou há algum modelo que deu certo por aqui? Olha, todo estado tem a sua prisão modelo, a sua vitrine para vender como solução. Sim. Mas esses modelos, seja o Centro de Ressocialização aqui em São Paulo, o Módulo de Respeito em Goiás, a PAC em Minas, são basicamente isso, vitrines e propagandas. Todo o sistema penitenciário no Brasil, em todos os estados, sofrem com a mesma degradação, presença de facções, deficiência completa de serviços básicos. Então, todo o sistema prisional do Brasil, sim, está absolutamente equivocado, está errado. Agora, como é que você vê a pastoral carcerária, essas ONGs todas se juntando pelo desencarceramento no país? Exato. Só para explicar, desencarceramento significa reduzir substancialmente e drasticamente a população prisional no país. A gente se esforçou e insistiu nesse trabalho, né, de agregar outras organizações, outros movimentos para aderir também a essa pauta. Uma situação tão crítica que a gente vive hoje, com presídios absolutamente degradados, com cabeças rolando, corpos se amontoando, não é possível que novamente a gente vai embarcar em propostas reformistas ou que só estão aí para planear o terreno para o próximo massacre. A gente precisa de fato de uma política de desencarceramento, pensando na redução da população prisional. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela atenção. Precisamos falar muito ainda sobre esse assunto, né? Estou à disposição. Obrigada. Você que vê o nosso programa, se informa sobre o nosso próximo tema para enviar suas perguntas pelas redes sociais e acompanha toda a programação da TVT acessando o nosso site tvt.org.br. Quando se pergunta para a população nas ruas sobre como são os presídios brasileiros, quase ninguém tem ideia. Mas acham que os presos vivem bem, sem trabalhar, só pensando no próximo golpe. Nossa mídia não entra profundamente no assunto e só reforça esses estereótipos. Então, não dá para estranhar quando as pessoas mostram indiferença diante dos massacres. Os presídios brasileiros são verdadeiras universidades do crime, não recuperam ninguém. São opressivos, violentos, superlotados. Que tipo de ser humano sai de lá de dentro? Quem o ajudará a se reintegrar à sociedade? Quem lhe dará emprego? Provavelmente, somente a facção que o manteve vivo enquanto esteve encarcerado. Assim, o ciclo vicioso não se esgota. Ou mudamos o nosso jeito de pensar, nós, o povo e principalmente o governo, ou estaremos para sempre sujeitos a uma violência incontrolável. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.